Boa noite, pessoal. Vamos lá convidar o Dr. Madison para nos acompanhar aqui. Vamos mais uma vez aí na segunda do imobiliário, né? Segunda do imobiliário, o trabalho de introdução ao direito imobiliário, para que vocês possam participar, entender um pouco mais dessa dinâmica, como funciona o direito imobiliário, e para que vocês possam se socorrer em caso de necessidade, né? Caso vocês estejam aí desamparados com qualquer tipo de situação, muitas vezes essa aula, esse bate-papo que nós temos em todas as segundas, pode fazer com que você tenha algum tipo de elucidação, algum tipo de esclarecimento para auxiliar a resolver o seu problema. Vamos ver aqui o Dr. Madison. Já mandei o convite. Vamos aguardar. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Vamos aguardar mais um pouco, até que o Dr. Madison entre aí. Ó. Vi que ele já entrou, ainda não está participando. Mandei o convite, ele não está participando. Vamos lá, Madison. Ó. Maravilha. Já já ele chega. Já mandou até aqui uma solicitação para participar do evento ao vivo. Então ele já está chegando. Ó ele aí. Meu brother, Chegou. cheguei. Fala, Madison. Beleza? Melhor agora que eu te vi. Olá. Tchelaine já entrou aí na live. Tchelaine, Até um abraço, no tia. comecinho. Então, Vamos lá, vamos vamos. começar os serviços. Madison, como que tá as coisas por aí? Passou bem essa segundona, esse fim de semana? Tudo bem, graças a Deus, né? Foi uma semana, um final de semana onde eu tirei para botar as ideias no lugar, para botar, né, a coisa meio para funcionar, né? Então, Tá sim, né? estamos aqui. Vamos lá, vamos começar a fazer aquele trabalhinho de prática, que é convidar, compartilhar com o maior número de pessoas, Madison, para a gente trazer mais pessoas aí para nossa live. Aqui, Carlos, underline A. Araújo, também já chegou. Boa noite, Aí, Carlos. o Carlos falou hoje, inclusive, Cauê, que tem umas duas pessoas lá com dúvida de uso capião. O tema foi muito pertinente, hein? Ah, legal. Então vamos ver se hoje nós podemos esclarecer. Apesar de hoje nós vamos tratar de um tema, de uma fração, vamos dizer assim, específica da usucapião, na medida do possível, se não fugir muito do assunto, a gente vai também apresentando alguns esclarecimentos de alguma outra situação. Tá bom, Markson? Mas antes, pessoal, vamos compartilhar. Vou começar a compartilhar aqui, você também daí, Markson, vocês que estão assistindo também, compartilhem com o maior número de amigos, conhecidos, seja quem for, mas traga para nossa live. Quanto mais pessoas Exatamente. participando, melhor será o desenvolvimento da live, pessoal. Não tenham dúvida disso. Porque, às vezes, há um tipo de dúvida que você nem chegou a pensar ou cogitar, e a outra pessoa teve, perguntou, e você, poxa, é verdade, não tinha pensado nisso. Então, essa Exatamente. participação de diversas pessoas, parece que não, mas colabora demais com o desenvolvimento e o bom andamento da live, né, Marcos? Com certeza, né? Então, por isso que nós vamos agora compartilhar aqui, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Então, Exatamente. como ele tem que ser compartilhado, então nós vamos compartilhar agora aqui, já. Então, já dá o coraçãozinho aí também, Isso. né? Já dá o coraçãozinho aí também na live, né? Então, já vou compartilhar aqui com a galera. Então, enquanto isso, recomendo que vocês façam a mesma coisa, pessoal. Compartilhe aí com o maior número de pessoas possível. Aqui, ó. Boa noite. Ficaram de entrar na live e depois sugiro fazer uma outra com o tema de a lei do inquilinato. Carlos,
podemos repetir o assunto. Nós já tratamos em 2 lives anteriores, né, sobre a questão de Isso. aluguel. Não foi com o nome Lei do Inquilinato, mas tudo que estava envolto sobre a Lei do Inquilinato foi comentado, foi compartilhado com o pessoal. Mas vamos acatar sim a sua sugestão, é até bom saber, porque se há dúvida ainda, se há interesse, isso faz com que nós possamos nos programar e trazer esse tema de novo à baila, né, Marcos? Já que é um Com tema que vocês certeza. buscam tanto. Com certeza. E foi uma live que nós repetimos, né? Que o público gostou. A gente não conseguiu, ó. Pedigru, ó. Pedigru, Pedro. Bem-vindo, Pedro, meu primo. Marlene Carvalho, presente como sempre. Boa noite, Marlene. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Impacta pouco alguns condomínios, mas pode ser que ocorra e é interessante que vocês saibam a existência dele. Vic também já entrou. A Nath Aureliano Brito. Kleber, ponto ADV. Bem-vindo, Aureliano. Bastante gente já, hein, Marcos? Que legal. Nath Brito, ela gostou da nossa última live, tá aqui de novo. Oi, Nath, boa noite. Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais leve, não é nada da área penal, é da área imobiliária, mas é aquilo que eu falo, né? A necessidade de morar todos nós vamos ter. Não necessariamente vamos precisar de Exatamente. advogado criminalista, né? Por isso que eu falo, apesar do Marcos não gostar, eu tenho certeza que a minha live de segunda tem uma relevância muito maior do que a de quinta. A diferença é que a de quinta tem muito mais emoção, né? A de quinta tem Ai, mais ai. emoção, tem mais, né, interação ali. O povo sente, né, que sente a mídia vindo para a realidade, né? Então já Verdade, compartilhei com a verdade. galera aqui e deixa eu só terminar de compartilhar aqui com o pessoal. Enquanto isso, eu vou passar nas redes sociais, no nosso Instagram, Markson. Isso, passa aí. Para quem quiser acompanhar aí o Dr. Markson, é @Markson_Costa, é isso mesmo? Isso mesmo. Arroba Martinson Costa. Segunda e quinta estou aqui, né, no Instagram, mas segunda eu sou um mero coadjuvante, né? Você talvez que é o VIP da noite, mas na quinta a gente fala sobre direito penal. A dona Inês entrou agora aqui, ó, Dona Inês Pereira. Dona Inês Pereira é uma pessoa tão especial, Cauê, mas tão especial, que eu tô devendo uma visita a ela, acredita? Dona Inês, Legal. ver a senhora aqui hoje é uma sensação singular, né? E em breve eu vou aí tomar um cafezinho com a senhora de novo, tá bom? Tomara que goste, espero que goste da live. Ó, Vic Cauê mandou um boa noite. Meu Instagram, pessoal, @Cauê_advogado, tá? Com tema mais voltado ao direito imobiliário, ao direito civil e processual civil, tá bom? O Dr. Marcos é mais voltado ao direito penal, o processo penal, né, o mundo criminal, onde ele Exatamente. dá mais dicas, mais orientações para vocês. Vamos lá. Podemos Exatamente. começar o assunto em si, Markson? Então, já vai dando um oi aí pra galera. Já vai dizendo que hoje o tema vai ser uso capião, né? Uso capião, Cauê, O uso capião por abandono do lar. por abandono do lar. Poucas pessoas sabem a existência dessa instituição, tá? A uso capião por abandono do lar. Eu já queria até aproveitar aí a participação de vocês para vocês mandarem um joinha, caso quem já teve acesso, já ouviu falar desse tipo de uso capião por abandono do lar. Que a gente vai ter um termômetro de quantas pessoas conhecem esse instituto, porque é um instituto pouquíssimo difundido, pouquíssimo divulgado, e eu acredito que resolveria o problema de diversas pessoas, diversas pessoas. Aqui, ó, para mim faz 5 anos. O Carlos mandou, Carlos underline A. Araújo, colocou, para mim faz 5 anos. O que faz 5 anos, Carlos? Não entendi. Se puder aí explicar pra gente, perdi o fio da meada aqui, de acordo com pena que não Ó, participei, para mim o faz 5 anos, jogador, dá uma esclarecida. ô, Cauê, o jogador 7111 aí, ele aí é fake, viu? Ele não é jogador não, viu, Bruno? Não é Ele, jogador, não? ele não é jogador não, ele não é jogador não. Mas ele tem toda uma pinta de atleta aí, né? Mas tá ligado. Mas, Bruno, Não, prazer ter maravilha. você com a gente aqui. Sensação singular, né? Você é VIP aqui do Moreira e Costa Advogados Associados. Ele é o sobrinho da Cristina.
da Cristina 3445, lá do Ceará. Ah, legal, Então, legal. Olha quem está aqui, Maria Caetano. Olha aqui, Márcio, que presença Maria, minha ilustre. amiga Maria, nossa amiga, né? Nossa amiga. A visita, aqui a visita que você está devendo para o senhor Carlos já tem 5 anos, Márcio. Rapaz, vai me Olha aí, fale ó. não. O doutor Josiel Antônio Nogueira, ele é um cara assim, VIP, mas VIP ao extremo, né? Ele, inclusive, Vanessa, olha a Vanessa aqui também, nossa pois amiga de é, profissão. Vanessa. Bem-vinda, Mas Vanessa. acho que Tudo para bem? falar do doutor Josiel aqui, que o doutor Josiel com a gente é uma sensação singular. Ele mora lá na região de Americana. Inclusive, é um parceiro nosso Sim. das antigas aqui. E a gente está sempre em contato. A gente se conheceu aqui no CDP de Pinheiros, né, alguns anos atrás. Eu tinha acabado de me inscrever na OAB. Doutor José, você está convidado a participar de uma live com a gente aqui, viu? A doutora Vanessa também. A doutora Vanessa é uma grande amiga nossa, né, Cauê? Sim. Então, a gente tem Colega uma. de profissão. Exatamente. O Eric Anjos aí entrou também. Eric, um abração para você. Seu Bigas entrou aqui também. Seu Bigas é um cara, assim, sensação singular ver o Sr. Bigas por aqui. Sr. Bigas, fique com a gente aí, que Legal. o tema hoje vai te interessar. Tenho certeza disso. Vai interessar, viu? Vai interessar. E eu vou dizer mais uma coisa, hein? Vai colocar pulga atrás de orelha, da orelha de outras pessoas, tá? Então vamos lá, Marcos. Exatamente. Como o tema é extenso e podem surgir diversas dúvidas no meio do caminho aí, então eu vou iniciar para a gente conseguir elucidar o máximo possível esse tema, Fique tá? à vontade. Vamos lá. Então, hoje, Então hoje nós vamos falar de a noite é sua. uso, maravilha, uso capião por abandono do lar. O que seria isso, pessoal? Hoje, a maioria dos relacionamentos, né? Infelizmente, a metade, não a maioria, desculpa, a metade, estatisticamente falando, a maioria dos casamentos se tornam divórcio, né? Essa é uma estatística ruim, ao meu ver, meu ponto de vista ruim, que dificilmente uma pessoa entra em um relacionamento, em um casamento, para encerrar de alguma maneira, né? Mas, infelizmente, atualmente, essa estatística está aumentando cada vez mais. Ó, Tati, bem-vindo, Tati. Então, com isso, não só por isso, né? Com isso, houve uma regulamentação, vamos dizer assim, de um uso capião que é voltado justamente para aquela parte desse relacionamento que foi abandonada ou abandonada, tá bom? Então, qual que é o propósito disso? Muitas pessoas não querem que a gente fale isso, ou quando a gente fala, acha que é uma coisa pesada e foge do que realmente é o intuito. Mas nada Pois é. mais é, ao meu ver, no decorrer da conversa vocês vão entender, de que uma penalização para aquele que abandonou o relacionamento de uma forma indireta, não da forma legal. Tá? Então vamos lá, você contraiu um casamento, adquiriram um bem em comum, uma coisa muito importante, a uso capião por abandono do lar tem que ser de um bem comum. Se é de um bem que o seu cônjuge tinha antes do casamento, então ele não pode entrar nessa uso capião. Tem que ser um imóvel, né, onde os Sim. dois são donos. Né, os dois são donos. Isso já é uma coisa muito importante. Tá? Então, você tendo um imóvel junto ao seu cônjuge e o seu cônjuge o abandonando, tá? Você tem a possibilidade, após 2 anos deste abandono, de pleitear judicialmente para que a fração que pertence a essa pessoa que abandonou passe a ser sua e você tenha a totalidade daquele bem. É interessante isso, né, Martin? Você sabia Realmente. dessa instituição? Assim, você sabia, eu vi bem lá atrás, né? Porque Aham. a gente não tem o hábito de saber disso, a gente só pensa em abandono de lá por divórcio, né? A gente, Exatamente, aqui, ó. Luana, bem-vinda, Luana. Francislene também presente, bem-vinda. Ó, para A vocês que chegaram Francislene é de agora, Caraguatatuba. Francislene é de Caraguatatuba, né? legal. Assim, pessoa singular. Assim, além de Caraguatatuba ser um local muito bonito, né? E quem está aqui Sim, sim. agora é a minha guru, doutora Sua Lucinar guru? Rosário Leal. Ela é minha guru. Ela é aquela advogada que, quando eu tenho dúvida, eu ligo para ela, né? Legal, Se, é sempre bom ter alguém assim que é o nosso porto seguro, né? se ela não souber resolver, ninguém mais sabe. Ela é a advogada mais completa do Brasil, né, doutora?
Bota, Legal. hashtag, vê a senhora Me aqui, ó, a prestigiando sensação nossa do lugar. live. Isso nos deixa muito feliz. Exatamente. E a senhora está convidada para uma live aqui também, viu? Aqui, ó, já começaram a chegar algumas perguntas. Isso. Vamos lá, para mim não perder o fio da meada, já vou responder essa. Como registrar abandono de lar e entrar com a uso capião? Muito bem, Elaine Rossignati. O meio de prova de uma uso capião, não só dessa, qualquer uma, mas como estamos falando dessa, vamos focar nessa. O meio de prova da uso capião parte de quem está entrando. Então, como que você vai provar um abandono? Cara, isso você consegue comprovar com as pessoas próximas a você. Um relacionamento, ele acontece de uma forma registral, né? Há um casamento, há uma declaração de união estável, muitas vezes, né? Quando não há isso, muitas vezes, antes de entrar com o campeão, você precisa entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para caracterizar posteriormente o abandono. Então, vai de caso para caso. Mas isso vai muito da forma como você declara. Por exemplo, se um cônjuge seu some, sua esposa, Madison, some e não aparece mais, no mínimo, ao meu ver, seria sensato registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, concorda? Isso eu acho que seria o mais básico a se fazer, independente da circunstância. Afinal, é um cônjuge. Por mais que a relação não esteja indo bem, no mínimo, registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento seria pertinente, né? Isso eu acho que seria viável, inclusive, né? Nós não sabemos o que aconteceu na maioria das vezes do abandono. Pessoal, só vou ver aqui, me dá uma alô. Acho que agora voltou. Acho que caiu aí um tempo seu, Madison, mas eu continuei aqui com o pessoal. Só estava falando aqui sobre a questão, né, da pergunta que a Elaine fez, como Uhum. comprovar isso, né? Uma forma de comprovar, por exemplo, é como o abandono gera um desaparecimento, correto? Sim, Então, nada mais pertinente do que registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, muitas vezes. Concorda? exatamente. Se você Concordo. tem um cônjuge e ele some e você não tem esse mínimo de cuidado, realmente no mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Outra Com certeza. forma, você pode comprovar isso também com testemunho de parentes, vizinhos, amigos em comum. Fala, poxa, fulano sumiu, entendeu? Então, há diversas formas que isso vai caber caso a caso, e claro, a quem procurou o Instituto aprovar. O ônus da prova, nesse tipo de ação, é de quem entra com a ação, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, vamos lá. É um imóvel que era partilhado pelos dois, os dois eram donos, um deles abandonou. Nesse caso, a posse é muito garantida, né? É muito fácil você provar, porque é uma casa sua. O ânimo de dono também é muito fácil provar, porque você é dono do imóvel, né? Então, esses quesitos são da uso capião, ele já está intrínseco ao fato de você ser proprietário. Então, é muito simples você provar. O mais delicado nesse caso seria provar o tempo do abandono. Isso é onde você tem que focar. Então, sumiu, é um boletim de ocorrência, é uma mensagem, fulano, cadê você? Você não apareceu mais, entendeu? Amigos, alguém viu? Vai lá, faz uma busca no IML, uma busca em delegacias, por exemplo, em hospitais. Sim. Aí são meios de você provar, ó, eu procurei desde tal data, ele não aparece mais. Tá? Então, isso é Perfeito. muito importante, muito Agora, importante. Cauê, dá uma Sim. perguntinha aqui. Mas antes de mais nada, né, entrou gente nova aqui, inclusive o Anderson Colombo, meu amigo aqui de Itapecerica. Na verdade, eu conheci lá em Marília. A família dele me recebeu muito bem lá na chácara. Né? A pizza de Marília é a melhor, diga-se de passagem. E, Anderson, um abraço para você, para o seu Álvaro, para Simonei. Inclusive, a filha dele até japonês fala. Nossa, deu mais uma travada aí, né, no canal do Dr. Madison, né, pessoal? Me dê uma orientação aí. O do Dr. Madison travou, voltou. Deu mais uma travada, Madison, mas já voltou. Mas voltou. Vamos lá. Agora, o Cauê, você falou aí no caso de pessoas que possivelmente a gente não saiba, né, como que, onde está. Até o Código Civil prevê uma morte presumida, né, dessa pessoa, né? Em alguns casos, é claro, que não é o nosso foco aqui. Mas e no caso Uhum. daquela pessoa que a pessoa sabe onde está, ela simplesmente trocou por um amante ou por um amante e simplesmente disse, surtou e não quis mais voltar para casa, quis ficar ali, porque há casos parecidos. É possível também Uhum. fazer nessa circunstância?
Convidar Sim, os dois, sim, muito bora pra interessante, Marília. muito pertinente. Iremos, viu, Anderson? Iremos. Pode deixar. Muito pertinente, porque eu vou entrar nesse tópico agora mesmo, dessa pergunta que você fez. Antes, eu só vou responder a pergunta aqui da Francislene, ó. Morando há quase 5 anos na casa e tendo em mãos todos os comprovantes de contas pagas, a pessoa que mora tem o direito da documentação? Bom, vamos lá, Francislene. Markson, tá me ouvindo bem aí? Tô. Tá. Respondendo a pergunta aqui. Eu vou considerar a documentação que você fala aqui o registro do imóvel em seu nome, tá, Francislene? Então, para se enquadrar desta forma que você falou, é necessário entender que há 36 espécies de uso capião. Há espécies de uso capião que esse panorama, esse cenário que você me passou, caberia o reconhecimento da uso capião e a transferência do patrimônio, né, do domínio para o seu nome. Porém, há espécies de uso capião aonde não se enquadraria esse panorama que você passou, tá? Então, depende do caso em si. Há, sim, modelos, modalidades de uso capião onde esse panorama confere, daria para você o direito de se transformar em proprietário ou proprietário. Mas há modalidades onde não seria possível ainda somente com esses requisitos, tá? Vamos lá, olha, bastante coisa, legal, legal, bastante gente aqui entrando, compartilhando, Pedigru, está oscilando e compartilhando, doutor, legal, mas já voltou aqui, pelo que eu vi, já voltou. Vamos lá. O abandono quando você sabe onde a pessoa está, e o abandonado sabe o paradeiro de quem o abandonou. Seria isso, né, Markson? Isso. Tá. O abandono, para ser caracterizado para essa usucapião, ela tem que ser completa em qual sentido? Fisicamente. Então a pessoa foi embora e não tem mais nenhum tipo de contato com você. Nenhum contato. Por mais que você saiba aonde a pessoa está, se você quer entrar com a usucapião, você sabe onde a pessoa está, eu aconselho você não a procurar. Porque se você a procurar e for até ela, você acaba com essa questão do abandono físico, porque apesar dela não vir, você foi até ela. Então você ainda mantém a inexistência desse abandono físico. Fisicamente vocês ainda se encontram, compartilham momentos e tudo mais. Então se tem essa intenção, mesmo sabendo onde a pessoa está, se a pessoa não vem até você, você consegue caracterizar assim o abandono não indo atrás dela. O Pois é. abandono financeiro também tem que ter, tá? Não é um desses três, tá, pessoal? Você está aqui 3 abandonos, que é o abandono completo. Tem que estar os 3 caracterizados. Financeiro, então a pessoa foi embora, sumiu, não passou, você não sabe o paradeiro. Mas todo mês manda o dinheirinho lá para pagar a água, a luz, o condomínio, a prestação de alguma coisa, uma comprinha, uma feira. Isso não caracteriza o abandono por completo. Automaticamente você não consegue se candidatar a uma uso capião por abandono de lar, tá? Outra coisa, o abandono emocional. Porque nós sabemos também, Markson, que há diversas vezes que a pessoa vai embora, mas ainda manda mensagem de carinho. Como que você tá? E aí, tá tudo bem com você? As pessoas que precisam de medicação, por exemplo, você tomou seu remédio hoje? Entendeu? Você está se cuidando? Você precisa O de alguma afeto, né? coisa? Isso. O Então, afeto, se né? a pessoa sumiu fisicamente, não colabora financeiramente, mas ainda mantém esse vínculo emocional, esse vínculo afetivo, não caracteriza o abandono no que pede, né, a uso capião por abandono do lar, tá? Então, para que ocorra o abandono e ele seja legitimado para entrar com a uso capião, o abandono tem que ser 3, físico, tem que ser financeiro e tem que ser emocional. Tem os que falam emocional ou intelectual. É que eu vejo a questão de intelecto diferente de emocional. Mas tem alguns que falam intelectual. Eu acredito que não caiba. Eu acredito que caiba sim o afetivo ou emocional. Intelectual, eu acredito que não caiba nisso, né, Marcos? Não sei se você compartilha da Sim, mesma opinião que eu, né? eu também. Então é muito Mas importante antes, isso, ó, pessoal. sim. Ô, Cauê, Pode desculpa falar. até interromper o raciocínio aí, mas só para responder aqui o nosso boa noite da minha amiga Niele. Niele, ela estudou comigo na sétima série, né? Eu não vou dizer quanto Poxa, tempo legal. atrás, não vou dizer quanto tempo atrás. A doutora aí, Lucimar, tá mandando a live. Doutora, a live da senhora vai brilhar aqui, né? A senhora vai brilhar.
por exemplo, se a galera me acha um bom advogado, que sabe responder tudo e tá pronto para tudo, é porque não viu a senhora ainda atuando, né? É que assim, eu fico pequeno perto dela, né? Eu fico pequeno perto dela. Então, galera, para quem tá aqui pela primeira vez, esse é um projeto do Moreira e Costa Advogados Associados, né? O Cauê é o meu sócio nesse projeto. E para quem não segue ele ainda, segue lá, né? Porque ele vai postar sempre conteúdo de direito imobiliário, conteúdo voltado para o direito civil. Se tiver dúvida, pode falar com ele também. Disse que foi eu que mandei. Se ele não atender bem, o bicho pega, né, Cauê? Isso mesmo, Pois é. pessoal. Pois Ó, é. aqui já surgiu mais uma pergunta, Madison, do Carlos underline A. Pampa Araújo. Qual é o tempo para entrar com a ação e para fazer o BO para fazer numa DP só depois de 72 horas? E muitas das vezes não querem fazer o BO. Então, o tempo para entrar com a ação, Carlos, qualquer período após 2 anos, porque você conseguiu cumprir o lapso temporal. Você tem os outros quesitos, após 2 anos, a qualquer momento, você pode entrar com a uso capião, tá bom? Aqui é uma orientação que já vou dar até o Dr. Markson também. Quando alguém se negar a lavrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, há meios legais, procure um advogado, porque isso é uma coisa que eles não podem Exatamente. se abster, tá? Eles não podem se Exatamente. abster disso. E dá O até para fazer doutor Markson, online. nessa parte de acompanhamento à delegacia, tem um know-how muito maior que eu, inclusive, ô Markson. Quer dar alguma dica quando ocorre algo do gênero? Quando ocorre algo do gênero, primeiro, procura um advogado que saiba fazer o fato, que saiba se envolver com a situação e que faça online. Porque online é muito mais fácil, né, mas nem sempre o público vai saber fazer. Então é bom estar acompanhado com um Uhum. advogado que tem costume com o site, né? Tem costume com a situação toda. E depois vá à delegacia para fazer um complemento. Aí sim, depois do boletim feito, eles já não podem mais se recusar, né? É, Legal. aí a Nubia perguntou aqui, doutor, boa noite, é possível o uso capião em bem imóvel da União? Aí, Cauê, essa é com você. Olha, essa é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Bem móvel da União. Nós sabemos que bem móvel tem sim a qualificação, tem uma classificação onde permite você fazer os campeão de bem móvel. Essa parte que ela fala da União, Núbia, depende de qual tipo de bem é esse que você está usucapindo, tá? Porque nós sabemos atualmente que há já exceções, antigamente era regra, não se usucapia nada, nenhum bem público. E abriu-se exceções para usucapiar bens de federação. É imóvel, não é móvel, imóvel. Olha, se for um imóvel dominical, o que é um imóvel dominical, Núbia? Um imóvel na qual, muitas vezes, a própria União, isso serve tanto para a União, para o governo estadual e para o município, que ele não dá função útil. Muitas vezes ele adquire aquele imóvel por uma circunstância adversa, tá? Falta de pagamento de tributos, né, de uma execução, por exemplo, passa para ele tal imóvel, ou diversas outras situações, aquele imóvel ele se torna dominical. Então, se você ocupa um imóvel dominical, né, e você cumpre os requisitos que pede a uso capião, dependendo da qualificação que você for seguir, se for a extraordinária, a ordinária, a constitucional, você tem sim a legitimidade para solicitar uso capião e há, inclusive, julgados favoráveis a pessoas que adquiriram imóveis da União, do Estado, do município. Inclusive, nós temos no nosso escritório, Markson. Nós temos no nosso Sim, escritório casos de uso capião contra o município. E está indo super bem. O próprio município não conseguiu rebater, inclusive está colaborando, apresentando, como eu posso dizer, ele não está se opondo, ele apresenta ali a forma aquisitiva, como ele participa daquele imóvel, mas não se opõe ao uso capião porque nós comprovamos todos os quesitos necessários. Então está andando muito bem. Então, resumindo, há sim a possibilidade de você usucapir imóvel da União, do governo ou do município, desde que ele seja caracterizado como dominical. Não é assim também que você vai entrar numa praça pública, vai ficar lá e vai conseguir passar para o seu nome. Não. Você também não vai conseguir entrar, por exemplo, em uma escola, em um ente, né, em qualquer estrutura de um ente político, vamos dizer assim, ocupar durante um tempo e vai conseguir pegar para si. Não. É específico, imóveis dominicais, mas se enquadrando nesse imóvel dominical,
que aí sim é um meio de prova interessante se provar, aquele imóvel ele não tem função social, ele é dominical, foi adquirido ou faz parte da união por uma circunstância alheia da habitual, onde ele só muitas vezes absorve aquele bem porque ele é obrigado, porque tem uma coisa também, o ente público ele não pode abrir mão de cobrar dívidas, por exemplo. E se a única forma de ele receber a dívida é penhorando um bem, ele não pode abrir mão, não quero esse bem. Ele acaba absorvendo aquele bem, mas fica lá abandonado. Então, aí sim, pode ser que você consiga fazer a uso capião de um bem público. Sim. E, Aqui, ó, ó, calma aí, aqui, ó, são casas antigas que pertenciam à antiga ferrovia. Olha, essa questão de ferrovia é uma coisa que chega muito para a gente, dúvidas, e é caso a caso, tá, Núbia? Por quê? Tem algumas circunstâncias dessa antiga ferrovia que tinha concessionárias envolvidas. E muitas vezes essa concessionária ela já está passando por um processo de falência onde tem diversos credores, né? Então, tem que avaliar caso a caso. Tem que avaliar caso a caso. A maioria que envolve ferrovia tem alguma concessionária envolvida na qual está passando por um processo de falência e tem uma fila de credores ali para receber. Nesse caso, não é que seja impeditivo, tá? Não é que seja impeditivo. Mas possa ser que você tenha que estender, esticar essa uso capião até a última instância. É mais complicado, mas não é impossível de acordo com a letra da lei. E com os julgados e exceções que já estão previstas, né? Mas é uma coisa que vai ser muito discutida, muito discutida. Mas, agora, ao meu ver, juridicamente falando, cumprindo os quesitos da uso capião, cabe sim o pedido. exatamente. Ó, só mandar Então, um abraço pro Anderson Augusto, TDB, né? Gente, para quem não conhece o Anderson Augusto, TDB, ele também trabalha com assessoria imobiliária, Cauê. Ele, legal. ele é um empresário do ramo, inclusive, não sei se ele está no Brasil agora ou se está na Flórida, mas ele fica lá e cá, né, nessa ponte aérea entre Brasil e Estados Unidos. E eu já estive no escritório dele para tomar um café lá em Pinheiros. Olha lá, está nos Estados Unidos agora, tá vendo? Anderson Augusto é um grande amigo nosso, praticamente, que irmão, né? Anderson, tudo justo, perfeito, né? Seja bem-vindo à nossa live. Esse é o Dr. Cauê, meu sócio, a gente faz assessoria imobiliária junto, né? E a gente se coloca à Muito disposição. bem-vindo, Anderson. A gente se coloca à disposição. Agora, o Cauê, eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas pode ter me passado aqui. É, Quando o indivíduo abandona o lar, né? Ou a indívida, embora, né? Embora seja mais raro, né? É, é obrigatório provar com boletim de ocorrência ou não? Não é necessário comprovar com boletim de ocorrência. É um meio de prova. É um meio de prova. Não precisa ser um boletim de ocorrência, tá, pessoal? Caso vocês tenham outros meios de prova, mensagens, por exemplo, tem uma sequência de mensagens com o seu marido ou com sua esposa, e ele some e você tenta contato e não tem resposta, não tem resposta. Aquilo é um meio de prova. Muitas vezes você leva o seu aparelho celular até um cartório, faz uma ata notarial, aquilo serve como um meio de prova com fé pública, entendeu? Um Sim, testemunho de um parente, um amigo em comum. Tudo isso também supre essa necessidade de você comprovar o lapso, o início do lapso para a contabilidade dos 2 anos. Tem uma pergunta aqui, ó, Cleusa Dias MG. Não sei se essa pergunta cabe nesta live, mas eu me separei há 4 anos. Aqui eu não entendi a pergunta. Você pode fazer de novo, por gentileza, para a gente responder? pois é. Enquanto isso, vamos lá. Ah, A doutora disse que caiu, mas voltou. Isso aí, doutora. Maravilha. Obrigadão, hein? Então, Cauê. Madison, Oi? pode falar. Pode falar. Então, seria um meio de prova, né? É, Seria um meio de prova. eu lembro que lá na época da faculdade a gente estudou sobre a morte presumida, né? Tendo essa Sim. morte presumida também ajuda a fazer mais rápido o procedimento, mais fácil, porque já tem a morte Não. ali, né? Ou não? Não, porque se for constatada a morte presumida, entra em sucessão, não Uhum. não em uso capião. Aí abre-se a sucessão. Então, se a morte presumida aqui não seria um meio de comprovação para uso capião de abandono do lar. Aí seria uma sucessão que se abriria, tá? Entendi. Então, uma das coisas que a gente sempre fala aqui, qual é a primeira providência que o indivíduo deve tomar em caso de abandono? Excelente pergunta, Anderson.
Aqui, ao meu ver, o primeiro ponto, primeiro tem que saber, há uma vertente aí, Anderson. Esse abandono, ele sabe que foi abandono ou foi um abandono assim do nada, vamos dizer assim? Porque tem às vezes a pessoa fala, eu vou embora e pronto. Outras vezes a pessoa não fala nada e some, entendeu? Se a pessoa não fala nada e some, eu diria, eu como advogado, para aconselhar, eu falaria do boletim de ocorrência, registro do boletim de ocorrência. Agora, quando você sabe que a pessoa vai embora, por exemplo, ó, você vai trabalhar quando você voltar, não voltar mais aqui, você não vai viver mais nunca mais. Beleza. Voltou, a pessoa não está, aguarda um dia. Manda um oi, cadê você? Uma mensagem. Entendeu? Tenta um contato telefônico que fica registrado. Depois vai lá e manda uma outra mensagem. Ó, tô aguardando sua resposta, você sumiu, você foi embora mesmo. Se você ver que a pessoa não responde, maravilha. Daí você já consegue cravar ali o lapso para começar a contar, contabilizar os 2 anos para entrar com a ação, ter a legitimidade. Vamos ver que está chegando bastante coisa, hein? Legal. Na época eu não quis a minha parte da casa, que eu tinha direito, mas tenho 2 filhas com ele. Eu ainda consigo pegar a minha parte? É o seguinte, Cleusa, aí é uma questão muito interessante porque eu precisava saber. Vocês eram casados de fato, por isso que isso aí seria interessante a gente bater um papo no privado, porque tem diversos detalhes que seria necessário saber. Passar aqui alguns. Se vocês eram casados ou somente união estável, tá? Se o bem foi adquirido na constância do casamento ou da união, se foi lavrado após a separação, o divórcio ou a revogação da união estável. Então, tem todos esses detalhes para a gente analisar e saber o que está acontecendo para te passar uma resposta exata sobre o caso. Tá? Então, nesse caso, como você tem aí o nosso Instagram, nos chama lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente marca um horário, dependendo do que for, esclarece essas dúvidas para você com todo carinho, né, Marcos? Para que você esteja muito bem orientado. Exatamente. Vamos Qualquer lá. coisa, a Cleusa tem meu WhatsApp, não só o profissional, mas o pessoal também, que a Cleusa é uma grande fã de Leandro Leonardo, né? Então a gente tem uma amizade muito grande que já vem de longa data aí. E precisando, Cleusa, a gente está à disposição, né? Aí a Tatiane colocou que Aqui, nem ó, na Bahia tem a moda de a pessoa ele comprar cigarro e nunca mais volta, não é, doutor Marcos? Eu não sei porque eu fui A mencionado Vanessa nisso colocou aí, né? aqui, essa é clássica, essa é clássica. Eu não sei porque eu fui mencionado aí, porque eu nem fumo, né? Diga-se de passagem, mas tudo bem. Ó, Eu aqui, nem... essa é uma pergunta muito interessante, viu, Marcos? Ó, da Lucimar Rosa, é isso? Lucimar Rosa Lucimar Rosário Rosário Leal. Leal. Lucimar Rosário Minha Leal. guru. Aqui, Minha existe guru. um período para ser considerado o abandono? Olha, o abandono depende muito do marco que você determinar. A pessoa sumiu naquele dia, você já começou a fazer esses procedimentos que eu te falei, a pessoa não voltou, você conseguiu marcar aquele lapso daquela data. Aí você fala, vou esperar 48 horas, depois vou fazer isso. Aí depois de 48 horas você vai começar a comprovar o início desse lapso de 2 anos. Então depende muito da sua ação, tá? Se você agir no mesmo dia e a pessoa realmente abandonou e não voltou, então é quase que imediato o início do prazo. Agora, se você preferiu aguardar 1, 2 dias, uma semana, 1 mês, 1 ano, aí você vai ter que contar a partir do momento, daquele momento que você consegue comprovar que a pessoa abandonou para frente. Tá? Muitas vezes você consegue compensar isso com testemunha, com amigos, com algum documento, né? Aí você consegue, com outros meios de prova, retroagir à época do abandono. Mas quando parte de você o meio de prova, então vai depender muito da sua ação. Se você agiu no mesmo dia, você considera no mesmo dia. Se você esperou um pouco mais, vai contar daquele prazo onde você começou a agir para caracterizar o abandono. Aqui, ó, um cidadão tem um terreno grande. Após muitos anos, faz um contrato de venda de um terreno que provável uso capião tem algum valor jurídico no contrato de compra. Calma aí, vou ler aqui de novo para entender. Um cidadão tem um terreno grande, após muitos anos, faz um contrato de venda de um terreno que provavelmente foi uso capião. Será que é isso? Tem algum valor jurídico o contrato de compra? Olha, isso é uma pergunta interessante, Anderson, apesar de não ser um tema dessa live, eu vou responder isso porque é muito importante para que todos entendam. Contrato de compra e venda só pode ser feito por quem tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel como proprietário, tá? Se você não tem o seu nome registrado como proprietário na matrícula do imóvel, você fazer um contrato de compra e venda pode considerar, desculpa, pode ser considerado estelionato. Quando você não tem, mas você possui a posse daquele imóvel por qualquer outra razão,
e tem legitimidade para vender, você tem que fazer um contrato de cessão de direitos, possessórios e afins. Você vai vender o seu direito de posse, você não vai vender a sua parte no imóvel, tá bom? Mas digo que sim, tem valor sim o contrato de compra e venda, porque você pode alegar aí só um erro material, que quem confeccionou não sabia fazer da forma correta. Não tendo contestação, tem validade sim. Mesmo tendo contestação, mostrando a legitimidade e a existência dos requisitos para a validade de um contrato, você consegue dar validade a ele sim. Inclusive para organizar e, como posso, regularizar o imóvel para o nome do novo comprador, tá? Já respondi da minha pergunta. Que nem na Bahia tem a moda de ir ali comprar cigarro. Isso que é a fala. No Brasil temos 12 milhões de filhos sem pais. Esse tema é de extrema importância. Verdade. Verdade. Verdade, doutor Madison me ajudou muito na época, é um grande profissional do momento que faz a comprovação do abandono. Qual o prazo mínimo para ingressar com a ação na justiça? 2 anos, tá, Anderson? 2 anos é o lapso temporal desse tipo de uso capião. Inclusive, é o uso capião com lapso exigido mais curto. É o lapso mais curto exigido em um uso capião, é o uso capião por abandono de lar. Aqui, boa noite, doutor. Minha pergunta é a seguinte: comprei uma casa em um condomínio há mais de 12 anos. As 260 famílias não têm escritura, porque a construtora não finalizou o empreendimento. Neste caso, caberia? Olha, muito boa pergunta, porque isso acontece demais. Jô ponto Capitão, é isso, né? Isso acontece demais, tá? Há diversas áreas em território nacional aonde algumas pessoas compram ou tomam posse de uma área grande, eles subdividem essa área, vendem com uma promessa de regularização, no final somem ou falem, e as pessoas que estão lá, que precisam tomar conta e regularizar cada um a sua situação. Nesse caso, cabe sim ao uso capião, tem que analisar caso a caso, família por família, tá? Mas dependendo do que for, cabe sim ao uso capião, tá? Não seria a do lar, poderia ser a constitucional, a ordinária ou a extraordinária, né? Mas essa do abandono do lar, não. Nesse caso, não. Ou então, dependendo da situação, também tem outro instituto que se chama REURB, né? Que é um instituto administrativo, onde também pode ser feito a adequação de toda a área. Mas isso tem que ser verificado caso a caso, tá? Porque muitas vezes a REURB exige uma colaboração que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, tá? Há uso capião coletivo também, mas é uma uso capião muito delicada, que às vezes a falha de um indivíduo dessas 260 famílias prejudica os outros 259. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: há sim a possibilidade de regularização, isso é fato, pela REURB ou por alguma outra qualificadora, outra qualificação da uso capião. Não caberia o do abandono do lar, mas há sim a possibilidade de adequação. Caso você queira alguma assessoria, algum auxílio sobre isso, mande uma mensagem, nós prestamos maiores esclarecimentos, inclusive, se necessário, fazemos uma reunião com o pessoal, né, e criamos métodos para regularização do imóvel de vocês, tá? Vamos ver, obrigado, em Piedade isso está acontecendo, Piedade Biúna. Qual a documentação que precisa, calma aí, ó. Qual a documentação que precisa para fazer comprovar? É o Ademar. Já participou da gente aqui. É o Andy. Oi? É o Andy. O Andy, verdade, já participou, bem-vindo. Vamos lá, documentação que é necessário. O RG e CPF, comprovante de residência, isso é básico, tá? Você precisa também, muitas vezes, do comprovante da forma de aquisição do imóvel, para demonstrar que você realmente é proprietário do imóvel também. E você precisa também criar um método documental, preferencialmente não precisa ser documental, mas se for documental seria melhor, de comprovar o início do lapso temporal para esses 2 anos, gente. É basicamente isso que precisa, tá? Vamos lá. Pô, doutor, estou aqui fazendo uma resposta à acusação e assistindo a live. O doutor está dando tudo mastigado. Tem advogado que não lembra essa questão do contrato de compra e venda. Abraço aos doutores. Opa! É muito bom ouvir isso, né? É muito bom que a gente sempre realmente está atendendo a expectativa do pessoal. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Ainda mais, porque o doutor Daniel é assim, um grande advogado lá de Curitiba, né? Ele está sempre nos acompanhando aqui. Já está intimado para uma live conosco também, mas ele vai ser na quinta-feira, né? Onde as estrelas brilham mais forte, né? Na quinta-feira. Então, ele vai ser numa live na quinta-feira.
e a esposa dele também, que é uma excelente advogada, né? Então, ver esse reconhecimento do público está sendo, assim, gratificante para nós, ainda mais porque, em meio a tanta gente ruim que tem por aí, passando a perna nos outros, ver que a gente está sendo reconhecido, né, pelo trabalho, pela honestidade, pela clareza que a gente está tendo com o público, isso para Sim. mim é gratificante. Inclusive, a Cat, a Reis Caroline dos, né, que na verdade é Kathleen, ela, inclusive, ela me acompanha aí das antigas já, né? Ela tá perguntando uma coisa aqui, deixa eu ver. Eu estava lendo a pergunta dela agora. Eu posso ler a Isso, pergunta e responder? por favor, por favor. Vamos lá. Ó. É aqui, Reis Underline Caroline Dos. É isso mesmo, né? Ó, Isso, ela minha mesmo. mãe está no processo de uso capião, onde a dona não comparece há mais de 25 anos, porém o IPTU não foi pago. Minha mãe tem alguma chance de ganhar? Sempre cuidou e a dona nunca apareceu. E a dona nunca apareceu. Vamos lá. Isso que você me passou é muito interessante. Olha que interessante a pergunta. Ela fez uma pergunta com certeza sem essa intenção, mas que tem uma total relevância no abandono do lar. Você vai entender por quê, Marlisson. Por exemplo, aqui no caso dela, como não é o abandono do lar, é um terceiro qualquer, o fato de não pagar IPTU não descaracteriza, caso existam os outros quesitos, né? Não descaracteriza os requisitos para uso capião. Se a sua mãe mantém a posse mansa e pacífica, tem o animus domini, que é o ânimo de dona, ela se reconhece como dona do imóvel, né? E tem o lapso temporal de 25 anos, a sua mãe se enquadra, inclusive, no extraordinário, onde requer nem mesmo a boa-fé. No extraordinário, você, com má-fé, você tem a possibilidade de conseguir transformar o imóvel para a legalidade do imóvel, né, o domínio do imóvel para o seu nome. Então, a sua mãe, com lapso temporal demonstrado aqui que você falou, 25 anos, ela se reconhece como dona, ela cuida e age do imóvel como sendo dona, tá? Posse mansa e pacífica, ninguém entrou com nenhuma ação contra ela reivindicando o bem. Mesmo ela não pagando IPTU, ela exerce a posse de outras formas, de outras maneiras. Então, ela consegue ganhar uso capião, sim, tranquilamente. Ela mantém o cumprimento dos quesitos. Porém, essa mesma analogia com a uso capião do abandono do lar, não caberia o reconhecimento da uso capião. Sabe por quê, Marisson? Porque aqui, por exemplo, não pagou IPTU. Se o que abandonou pagar o IPTU, por exemplo, você exclui o abandono financeiro, que é o Uhum. segundo tipo de abandono. Então, você não conseguiria caracterizar a usucapião por abandono de lar. Você viu que, sem querer, ela mandou uma pergunta que, dentro da usucapião normal, não interferiria. Mas, dependendo da situação do abandono do lar, se quem abandonou efetuar o pagamento, ele consegue mostrar ali que ele não abandonou financeiramente, ele consegue descaracterizar o abandono, automaticamente ele descaracteriza a ação também. Interessante isso, Exatamente. né? Ó, o Anderson tá falando aqui, ó, para falar sobre o contrato de trabalho na próxima live. Anderson, esse tema realmente é muito bom, mas para ficar mais abrilhantado ainda tinha que ser o Dr. Gileno. E só você para convencer ele a vir fazer uma live com a gente, né? Que a gente chama Ó, o Dr. Markson, Gileno aqui, mas espera aí, rapidão, Cauê. E aí, a gente já agradece também, né, a Jazz Calhas de Cobertura, que é uma empresa que mexe com calha, cobertura, sabe, Cauê? Biqueira, assim, bica, né, de churro, uhum. né? Quando o criminalista fala de biqueira, a gente pensa em outra coisa, né? Mas é biqueira mesmo, pessoal. Então, segue aí, Anderson Aurélio Colombo, precisar de cobertura, essas coisas, só falar com ele, tá? Ó, tem aqui uma outra pergunta, Goldnielli, ó. E quanto à união estável? Exemplo, pessoa vive 2 anos com a outra, se separam e querem ter direito a 50% de tudo que a outra conquistou. Minha pergunta se aplica na questão? Até se aplica sim, tá? Se aplica sim, por quê? Vou explicar. Na questão, inclusive da uso capião por abandono do lar. Vive há 2 anos. A aquisição desse bem foi na constância dessa união estável. Se você fez o devido registro no cartório, né, o registro público no cartório, é mais fácil ainda. Você junta isso, você já comprovou a união estável, aí é só você comprovar o lapso temporal de 2 anos do abandono, e você tem os requisitos, tem os demais requisitos para entrar para o uso capião. Agora você não registrou. Poxa, não fiz nenhum registro, só moramos junto mesmo, adquirimos na constância dessa relação, mas não tem nenhum documento. Então, pode ser que você tenha que, primeiramente, entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, tá?
E com o deferimento dela, e com a dissolução, é o reconhecimento e dissolução. Com a sentença dessa, você já tem também a legitimidade para entrar com a uso capião, né, do abandono do lar, tá bom? Agora, quando não é para uso capião, é somente na divisão de bens. O Código Civil é claro, a união estável, ela se equivale, em muitas vezes, ao casamento, tá? Você comprovando esses quesitos, a união estável realmente existiu, os bens adquiridos foi na constância dessa união estável, há sim a partilha dos bens em caso de separação, dessa revogação da união estável, tá bom? Ó, Vamos lá, Cauê, chegamos bem. aqui, ó, nós temos aqui a Dias Larissa 237, mas na verdade a Dias Larissa aqui é o Orlando, né? É o Orlando que está aqui por trás, ele está falando parabéns, parabéns. A gente agradece, Orlando. Inclusive, o Orlando ele trabalha muito com terraplanagem, viu, Cauê? Ele trabalha com terraplanagem, situações assim que envolva zona rural, né? Então, Orlando, qualquer Uhum. coisa, nós aqui da Moreira de Costa está disponível para te ajudar no que for preciso nesse sentido. Agora, Cauê, se você não se importa, a gente vai abrir espaço só para mais uma pergunta, que já estamos chegando no final da nossa live, e o tema é muito grande, né? As pessoas têm uma curiosidade muito grande, porque é um assunto que mexe com todos, né? É um assunto que Sim. mexe com todos, e se o pessoal quiser, a gente coloca uma segunda live para falar sobre o tema de novo, né? Então, enquanto o Cauê responde a pergunta do Derlei Conceição, que ele está lá em acho que Guarapari, no Espírito Santo, tá lá. Inclusive, Derlei, a gente se conhece aí há um pouquinho mais de 20 anos, né? Há um pouquinho mais. Eu não posso ficar falando muito de data assim, não, Cauê? Senão mostra que eu sou velho, né? Mas, então, a última pergunta de hoje vai ser a do Derlei. Depois a gente abre, se vocês quiserem, a gente abre espaço para a próxima segunda falar de novo sobre o tema. E aí a gente já traz as perguntas que vocês quiserem, a gente vai fazendo essa interação aqui, que hoje está sendo muito legal essa interação com vocês. Eu não sabia que tanta gente precisava de uso capião, viu, Cauê? Não, mas esse é o carro-chefe do direito imobiliário. Direito imobiliário, o ponto mais importante é a uso capião. Ó, estão mandando mensagem aqui até no WhatsApp, Markson, pedindo Pois para é. esticar mais alguns minutos da live. Chegou aí para você, estão pedindo para esticar mais um pouco a live. Eu tenho muita coisa para falar ainda, não vai dar tempo de falar muito, mas acho que a gente vai ter que esticar mais uns 10, 15 minutos aí, pessoal. Tem problema para vocês? Vê aí. Senão vai ficar muito fora, mesmo se eu tiver que entrar no tema de novo, vai ficar muito desconexo. As pessoas que estão hoje ficarão com ausência de informações importantes e quem estiver assistindo na semana que vem também não vai entender nada, vai perder totalmente a função. Então, eu vou tentar ser um pouco mais enxuto, mas eu tenho que passar mais algumas informações básicas, tá? E alguns detalhes que pouquíssimas pessoas sabem, mas é importante vocês saberem, porque vocês podem pedir a orientação de algum outro profissional, ele passar essa informação para você, que dentro da lei diz isso, mas a prática é totalmente contrária, é outra, tá? Vamos lá, qual que é a pergunta que você falou que é para mim responder, ô Martin? Faz ela aí para mim, que tem um monte aqui que eu não respondi, então não sei qual que Aqui, é ó. essa. Doutor, meu avô faleceu há muitos anos e alguém ficou com sua fazenda. Só agora os netos e os tios vivos estão correndo atrás. Você acha que podemos perder por uso capi, mesmo nós tendo a escritura em mãos? Com certeza, infelizmente, se quem está ocupando, quem tem a posse do imóvel atualmente, cumprir os requisitos para entrar com uma uso capião, ele pode conseguir sim tomar, né, da família, infelizmente, e ser retificado não, ser averbado na matrícula um novo dono, tá? Então vai depender aí do lapso temporal no qual não foi reclamado o imóvel e que as pessoas estão ocupando, tomando posse, para saber se cumpre, né, esse quesito, até alguns outros. Aí sim a gente poderia te passar com mais exatidão. Realmente, esse caso aqui ficaria difícil de defender, ou esse caso aqui ficaria fácil de te defender. Uma coisa interessante que acontece muito em imóvel rural, Marcos, é que muitas vezes a posse, por exemplo, o vô dele faleceu em um imóvel rural que tem 15 alqueires. As pessoas só estão ocupando um alqueire. Entra com a uso capião desse pedaço. Ele ainda pode reclamar o restante. Entendeu? Se a pessoa não conseguir comprovar que ela tem a posse de todos os 15, ela prova que só tem de um, ela consegue aquela fração, o resto continua da família. Pode seguir com o processo de sucessão. Ó, tem um monte de pergunta aqui, ó. Tem aqui o Duende, que ele perguntou aqui, de Isso. questão de herdar, deixa eu ver.
E, Mexicano mas antes, a no... doutora Lucemar Rosário fala aqui que vai passar o contato da gente para a cunhada dela, que precisa entrar com os capiel. Doutora, a senhora sabe que nosso escritório é seu, a senhora manda. Pedido da doutora Lucemar não é um pedido, é uma ordem, viu, Cauê? Então, a palavra dela tem mais força que a emenda constitucional. Então, já viu, Sim. né? Ó, eu vou, infelizmente, devido ao tema, como tá esticando bastante, eu vou me atentar a algumas peculiaridades agora da ação de uso capião por abandono do lar, que eu acho muito importante falar. E aí, até bom esse feedback de vocês, porque faz com que a gente disponibilize outras lives com outros tipos até de uso capião, ou uma outra live só respondendo perguntas sobre o uso capião para vocês, tá? E que a gente consiga atender vocês. Infelizmente, a gente fala infelizmente, não, felizmente hoje a demanda de pergunta foi altíssima e o nosso tempo não permitiu que pudéssemos responder todas da forma que gostaríamos, pessoal. Peço desculpa Exatamente. para vocês de antemão por não ter conseguido responder a todos, tá? Qualquer coisa, vocês podem repetir essas perguntas, mandando mensagem para a gente pelo Instagram. Nós responderemos vocês com todo Com carinho, tá? certeza. Daremos assessoria sem problema nenhum e encaminharemos vocês ao caminho de solucionar ou tirar qualquer tipo de dúvida referente ao mundo imobiliário. Agora vamos lá. A uso capião por abandono do lar, Markson, na letra da lei tem uma coisa muito interessante. Ele fala que o imóvel não pode ser de mais de 250 metros, então ele limita. O imóvel teria que ser de até 250 metros e também você não pode ter nenhum outro imóvel em seu nome. Se você tivesse outro imóvel no seu nome, você não poderia reivindicar essa uso capião. Isso Uhum. é o que está na letra da lei. Se você ler o artigo, a letra da lei fala isso. Porém, por isso que eu falo que essa uso capião ela foi voltada muitas vezes para penalizar quem abandonou. Não é só por uma questão de regularização. Porém, há julgados, há entendimentos na qual isso não é cabível. Então, mesmo se você tiver um imóvel de mais de 250 metros quadrados, você vai poder entrar e vai ser deferido. Se você já tiver algum outro imóvel em seu nome, você também pode participar da uso capião e também será deferido. Entendeu? Então é engraçado isso, porque a letra da lei, nesse caso, parte da letra da lei, ela ficou totalmente excluída. Eles viram, meu, não tem cabimento isso. A gente quer regularizar, mas coloca um empecilho que não tem cabimento nesse tipo de situação. Então, apesar da letra da lei falar que não pode ter imóvel próprio, não pode ter outro imóvel próprio e não pode ter mais do que 250 metros quadrados, caso alguém te oriente dessa forma, você pode falar, não, já tem julgados, o entendimento majoritário é que mesmo não cumprindo esses dois requisitos, eu tenho legitimidade e será deferido. E se o juízo de primeiro grau, se o juiz negar e não deferir, você pode ir para a segunda instância que será revertido tranquilamente, porque na maioria dos juízes e desembargadores já entendem que esses dois quesitos, limitação de 250 metros quadrados e a necessidade de não haver outro imóvel, não cabe esse tipo de uso capião. Isso é uma dica de ouro muito importante para vocês. Muitas vezes vocês vão dar uma dica, né, vai dar uma orientação para algum advogado que vocês procurem, tá? Porque esse tipo de detalhe é só quem atua estritamente na área que vai saber. Dificilmente um advogado generalista ou que atua em uma outra área vai saber de um detalhe desse, tá? E uma outra coisa muito importante, Markson, isso é muito legal. Por exemplo, na constância do casamento, o casal, eles adquiriram aí 5 imóveis, por exemplo. Ele tem a casa que moram, ele tem a casa da praia, ele tem a casa a chácara, e tem mais 2 casas de aluguel, tá? Aí há o abandono, e realmente o cônjuge, seja ele o marido ou a esposa, abandonou e não apareceu. Você cumpriu todos os requisitos. Na sua concepção, quais desses imóveis poderiam ser pleiteados nessa uso capião de abandono do lar, Markson? Bom, eu chutaria que é aquele que é bem de família. É aquele, Quase. né, É uma que é associação, o que mas a você família tem razão mora, nisso. né? Que é o que a família Isso, mora, né? exatamente. Eu iria por Pessoal, o aí. doutor Marcos falou aqui de uma forma brilhante. Essa uso capião, por mais que tenha diversos outros imóveis, só vai ter validade para o imóvel onde residia um casal ou a família, tá? Os outros não podem ser uso capião dessa forma, tá? Então, essa uso capião só serve desta forma.
Marcos, nosso tempo está acabando aqui, ó. 20 segundos. Temos que encerrar rapidinho, deu tempo de passar esse detalhe. Eu vou Isso. agradecer muito a vocês aí pela participação, pelas perguntas, pela essa interação. Finaliza aí rapidinho, Marcos, temos 10 segundos. Vamos lá. A doutora Inês aqui entrou. Doutora, um abraço para a senhora. Doutora Lucimar, olha, quinta